Fala pessoal, sejam bem-vindos à edição número 204 do podcast do Meio Campo, que foi a edição que eu tive mais dificuldades para escrever o roteiro, porque o número 4 do meu laptop não funciona há mais ou menos um ano, né? Então eu tive que digitar o número 4 no Google, copiar e aí colar para acertar a numeração do roteiro de um podcast que veio no fim de uma semana que foi bem tranquila no futebol europeu, semana de Copas. Eu até vou perguntar para o Lobo, porque ele presta mais atenção nisso, se é novidade isso de dividir as quartas de final em 2 semanas, porque eu não tinha notado se isso acontecia antes, mas Espanha, Itália e Alemanha fizeram isso essa semana nas Copas, né, nas suas Copas nacionais. O Endrick fez mais um golaço na França e a gente tem mais um Manchester City e Arsenal na final da Copa da Liga Inglesa. Mas o assunto principal desse podcast serão as mudanças propostas pela CBF, né? Algumas já prestes a entrar em vigor na Série B. Teremos playoffs na Série B para decidir um dos promovidos e também vem por aí, pode vir por aí mudanças estruturais importantes também na Série A. Boa tarde, Felipe Lobo. Salve, Bonsa, boa tarde a todos os nossos amigos e nossas amigas que nos acompanham. Eu já tinha visto, na Itália eles até fazem mais isso de separar em semanas diferentes, mas eu não lembrava nos outros se isso acontecia também. Acho que nas quartas ainda acontece, mas de qualquer jeito é curioso. E quantas coisas, né, Bonsa? As coisas meio que surgiram de ontem para hoje, muitas mudanças. E nesse caso, tem a CBF à frente da ação de colocar em discussão, mas quem decide são os clubes, né? Mas muitas potenciais mudanças, algumas coisas interessantes aí. Eu sei que algumas outras são menos consensuais. Aliás, não são consensuais, né? Mas eu acho que tem muita coisa interessante pra gente falar. Inclusive na Europa com o Endrick tomando de assalto o futebol francês, né? E eu sei que muita gente vai falar sobre o nível e a gente vai questionar um pouco essa coisa de achar que o nível da França é sempre ruim e tal. Bom, vamos começar então pelas playoffs da Série B, né, que é uma novidade já concreta. A Série B continua por pontos corridos, os dois primeiros colocados sobem diretamente, e do terceiro ao sexto, os times vão disputar dois playoffs separados, né? Não vai ser tipo uma chave de semifinal final, mas vão ser duas chaves diferentes, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto, em jogos de ida e volta. Quem ganhar esses jogos de ida e volta será promovido para a primeira divisão do futebol brasileiro. Então, começando por uma pergunta muito simples, você gostou dessa novidade, Felipe Lobo? Eu gostei. Eu acho que é interessante para a Série B, é um formato que funciona em outros países, né? A gente já falou várias vezes que nem tudo que funciona lá fora e nem tudo que é feito, especialmente no futebol europeu, tem que ser feito aqui. Isso é óbvio. A gente já falou várias vezes da final em jogo único, né? Da Libertadores. Mas eu acho que essa ideia em particular funciona bem, ainda mais na Série B, que costuma ser muito equilibrada, né? Costuma ter times muito próximos uns dos outros ali, com uma disputa muito forte até o final. Então, eu acho que é uma ideia bem interessante e que torna essa reta final da Série B bem divertido também, né? Porque vai... Claro, se o seu time não está participando, né? Porque se o seu time está no playoff, vira tensão e ansiedade. Mas eu acho que a ideia como formato é boa. E aí agora, na verdade, a discussão, como a gente vai chegar na Série A depois, neste momento, os playoffs são para 2 vagas. Mas pode se tornar um playoff para uma vaga, né? Neste momento, a ideia é mantido tudo como está. Do terceiro ao sexto vão disputar um playoff do terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. E os dois vencedores em 2 jogos, né? Ida e volta, vão para a primeira divisão. Mas enfim, tem a mudança na Série A que pode mudar um pouco isso também.
Mas eu acho que como ideia, é uma ideia boa e muita gente já dava essa ideia. Então, de todas as propostas, né, Bonsa, essa me parece a menos... acho que tem menos oposição, digamos. Me parece uma ideia que pouca gente não gostou, né? A minha sensação, vendo e conversando com as pessoas, é que a maior parte das pessoas gostou, né? Acho que sim, eu gostei também. Eu acho que em divisões de acesso é importante que tenha vagas diretas, né? Para premiar realmente times que são regulares, que fizeram um bom trabalho, que tiveram uma campanha boa ao longo da temporada. É difícil jogar 30 e poucos jogos e ainda ter que passar por um playoff, de repente seu goleiro fica doente, e aí mais um ano na terceira, na segunda, na quarta divisão. Inclusive, a Série D, né, deve mudar isso nessa temporada, se eu não me engano, não é isso? Em que era também sempre mata-mata, mata-mata, né? Vai melhorou um pouco, mas ainda tem bastante, ainda tem mata-mata. Então ainda tem, mas enfim, esse sempre foi um dos problemas que a gente citou, né, em relação à Série D. Então eu acho que fica de, acho que precisa ter vagas diretas, né? Mas eu também sinto que a Série B precisava de um pouquinho de alguma coisa, porque é um campeonato que o principal valor dele é justamente ser equilibrado, né? É o que a galera mais elogia da Série B. Todo jogo é equilibrado, você chega na 34ª, 35ª rodada, tem uma diferença muito pequena de pontos entre o terceiro e o sexto, o terceiro e o oitavo colocado. Então, e mesmo quando você vê os jogos, né, os placares, as partidas em si, é tudo muito próximo. Então eu acho que é justo você dar a mais times a chance de se classificar, né, de ganhar a promoção. Eu não sei se é exatamente o formato de playoff que eu faria, de duas chaves separadas, com jogos de ida e volta, talvez realmente um campeonatinho com campo neutro em algum lugar. Não querem usar o maldito estádio de Brasília para alguma coisa, poderiam também usar para isso. Tem alguns ajustes que daria para fazer, mas eu, no geral, gostei também dessa ideia. Acho que foi importante. Só para dar um exemplo aqui, aí, Bonsa, de como... Manda ver. Só para... como terminou a temporada passada, né, da Série B. A Série B teve o Curitiba campeão com 68 pontos, Atlético Paranaense vice-campeão 65, se fosse o regulamento que vai ser esse ano, esses dois subiriam direto. E aí, Chapecoense 62, Remo 62, Criciúma 61, Goiás 61. E ainda tem o Novo Horizontino em sétimo com 60. Então assim, você vê que tem do terceiro até o sexto 1 ponto de diferença, né? Então realmente é um campeonato bem apertado. Essas diferenças costumam ser baixas. Nem sempre é assim, né? O ano passado, de 2025, foi assim, mas nem sempre é tão próximo. Mas muitas vezes né? E acho que esse é um ponto interessante. Eu gosto do formato de ida e volta com jogos na casa dos times. O que eu faria é talvez ampliar para 8. Para 8 não, até o oitavo. Para ter um pouquinho ali, já que são 2 vagas, né? Se mudar a coisa da Série A, talvez isso não faça mais tanto sentido. Mas sendo 2 vagas, eu talvez colocasse aí, fazer... Como acontece em alguns lugares, de ter, digamos, os times que vão direto para a fase seguinte, né? Então, sei lá, Criciúma, o quinto e o sexto entrarem... o terceiro e quarto, na verdade, entrarem numa fase depois, e aí você tem um duelo do quinto contra o oitavo, o sexto contra o sétimo, desses dois pegam o terceiro e o quarto. Na Itália, por exemplo, eles fazem isso, né? Os times, o terceiro e quarto são, digamos, eles passam de fase direto e os outros brigam por essa vaga. Eu acho interessante também. E eu gosto da ida e volta no seu estádio, porque acho que vai ser uma loucura completa. E a gente tá perdendo a coisa dos jogos em casa, então eu gosto. A questão é que se forem 3 vagas, né? A gente vai falar que tá discutindo a diminuição de vagas da Série A, né? De rebaixamento e acesso. Se forem só 3 vagas, aí esse formato, além dessa fase de...
esse confronto entre o terceiro e o sexto e o quarto e o quinto, teria que ter mais uma fase, né? Dos vencedores desses confrontos brigando pela vaga, que aí seria exatamente como acontece em outros países, né? Que são só 3 que sobem e descem. E na Inglaterra tem até o jogo que é em Wembley, né? O jogo final. E eles chamam de o jogo mais valioso do mundo, né? O jogo... Porque uma vaga na Premier League significa você estar na liga mais rica do mundo, que paga os direitos de TV mais ricos do mundo. O Brasil não é a Premier League, mas na América do Sul é um pouco, né? Então, talvez isso crie um pouco essa sensação aqui de que um time que suba para a Série A ganha um orçamento que é meio surreal, considerando as outras ligas do continente, né? Então, talvez a gente... E esse ponto é bom. Tem coisas que são boas de copiar e essa é uma boa, eu achei interessante. Só 2 detalhes sobre essa mudança ainda. O primeiro é que, mesmo ela sendo boa, tinham que ter decidido isso antes, né? Falta um mês, um pouco mais de um mês para o começo da Série B. É muito em cima para mudar o regulamento, ainda mais uma mudança tão drástica assim. E a mudança foi aprovada por 17 dos 20 clubes da Série B, 17-3, né? Fortaleza, Náutico e Sport foram os que votaram contra. Na verdade, eu não sei se o Náutico votou contra, porque o comunicado deles é muito estranho. Eles falam que eles votaram contra na primeira votação, mas depois votaram a favor na segunda, enfim. Mas eles posicionaram contra a mudança. Mas não explicaram exatamente por quê. Segundo o futebolólogo, ele colocou que foram esses 3 mesmo que votaram contra. Não tem ainda, a gente não tem clara a certeza de que são esses, justamente porque os times não assumiram exatamente, ninguém quer assumir que perdeu, né? O Sport assumiu, o Náutico assumiu meio, tipo... Não assumindo. Uma redação estranha. Parece que eles são contra, eles posicionaram contra, mas eu não sei se eles votaram contra, entendeu? E o Fortaleza seria o outro. Vale lembrar que o Fortaleza viveu um drama desgraçado na Série C, né? Quando estava tentando subir. Todo ano caía na Série C, na hora do mata-mata o Fortaleza morria, né? Não conseguia subir. Foram 6 anos, ou 6 ou 7 anos seguidos, 6 anos, se eu não me engano, consecutivos do Fortaleza batendo na trave, né? E justamente do mata-mata. Acho que a diferença... Principalmente em relação à Série D, né, que você citou, eu acho que a gente vale citar de novo nesse caso, né, de quando teve as mudanças. A maior mudança, eu acho, para a Série D, além de todas as outras que foram feitas, mas acho que a mais importante é uma dos pedidos que os clubes fizeram, é que os times que chegarem às oitavas de final em diante da Série D vão estar garantidos na Série D do ano seguinte. Isso é muito importante porque... até este ano, né? Até o ano passado, né? Se o time chegasse na beira de subir e perdesse, né, o duelo das quartas de final, ele não tinha vaga na Série D do ano seguinte. Ele teria que brigar pela do estadual. Os estaduais, a maior parte deles está fazendo um ano antes, né? Então, por exemplo, o Paulista do ano passado classifica para a Série D deste ano, né? Não tá mais fazendo no mesmo ano porque o time não consegue se planejar, né? Montar o time pro Campeonato Paulista, aí classifica pra Série D, aí não estava planejado, enfim, aí eles mudaram isso, a maior parte dos estados, né? Não todos, cada estado tem liberdade para escolher como fazer. Então isso foi uma mudança importante. Na Série C tinham pedidos para fazer pontos corridos, mas não foi feito, mas teve algumas coisas diferente. E agora isso na Série B, uma mudança, assim, a gente tá vendo um trilho de mudanças, né, Bonsa? Porque me parece que a CBF foi emplacando mudanças. Nesse caso específico, até é bom explicar, né? Porque foram os clubes que votaram. Mas é bom sempre colocar a CBF, nas gestões anteriores, né? Não vou falar dessa, porque a gente não tem nenhum elemento para achar que eles estão usando isso politicamente, mas... a das anteriores, a do Edinaldo Rodrigues, do Caboclo, enfim, todos os outros. Acho que do Caboclo pra frente, né? Que, na verdade, do Marinho, que eles estabeleceram esse conselho técnico com votação dos clubes, né? Antes disso, a CBF definia na canetada e os clubes não tinham poder nenhum de voto.
uma das questões dessa mudança aí que a CBF viveu de crises é que os clubes tiveram um pouquinho mais de poder. Mas antes, o que acontecia, e a gente sabe que casos de presidentes anteriores, eles colocavam para votação de acordo com a vontade política que eles tinham em alguns tópicos bem específicos. Então, vou dar um exemplo. Não foi exatamente isso que aconteceu, tá? Mas se você é próximo de um time como o Atlético Paranaense que quer votar a favor de gramados sintéticos e o clima não tá bom naquele momento, naquele momento a discussão tá muito contra os gramados sintéticos, você não põe em votação. Se o momento é favorável, tem muita gente apoiando, você coloca em votação. Os presidentes anteriores usavam muito desse artifício, né, de esperar o momento da votação para o momento que a coisa tá mais quente, para você aprovar ou reprovar, né? E fazer o seu adversário ou o seu aliado terem o resultado que você quer, né? E não Então, acho que esse é um ponto. Não, assim, a gente não tem nenhum elemento para dizer que isso acontece aqui, até porque são coisas muito diferentes, né? Que foram colocadas, né? No caso do playoff, é uma coisa que muitos clubes gostavam dessa ideia já há algum tempo. Então, quando o presidente da CBF coloca em votação, o presidente e a diretoria, né, não é só o presidente, eles colocam em votação, é um sinal que eles estão ouvindo os clubes, porque é um pedido dos clubes, tanto que foi aprovado de forma massiva, né? Tem 3 de 20 só que votaram contra. A gente até pode discutir as questões da Série A já, mas várias dessas questões que vão ser colocadas, né, para votação, também são questões que estão sendo faladas e discutidas em alguns clubes, inclusive publicamente solicitando, né? Tanto a coisa dos estrangeiros, o limite de estrangeiros, se tem que diminuir ou não, tem clube que quer que diminua. A questão dos rebaixados, tem clube que defende abertamente, o Marcelo Teixeira dos Santos foi um que defendeu abertamente ano passado, o que sempre soou como uma defesa em causa própria, né? Advogando em causa própria, porque o Santos estava ameaçado. Mas é uma discussão que já existe há algum tempo também. E a questão dos gramados sintéticos já é discutido desde que surgiu o primeiro aqui. Sempre tem essa discussão. É muito contaminada por clubismo, né? Essa discussão. Sempre é uma coisa muito pouco prática e técnica. É sempre muito do meu clube tem, porque não sei o quê. Então, eu acho que é importante ter alguma maturidade. Eu não sei se vai mudar tudo isso, né? Tudo isso que vai entrar em votação. Mas o que me dá a sensação é que a CBF, e eu digo a CBF porque não é só o Samir Chaud especificamente, essa é uma das grandes diferenças da gestão dele para as anteriores, ele não é centralizador, né? É o contrário do Edinaldo. Todo mundo que a gente conversa sobre o Edinaldo falava que ele era super centralizador, que ele queria aprovar tipo, reembolso de funcionário. Assim, esse é o nível de controle que ele queria ter das coisas. Evidentemente, uma entidade do tamanho da CBF não funciona se você tiver, né, um presidente que tem que aprovar tudo que é feito. É impossível, ele não tem esse tempo. Então as coisas não funcionavam tão bem. E ele não ouvia tantos clubes, né? Tanto que a gente viu os clubes se virarem contra ele muito rapidamente. Então acho que o grande mérito dessa gestão primeiro, descentralizar do presidente. Tem muitas comissões e vice-presidentes e diretores trabalhando em várias questões diferentes. E o segundo é que a gestão da CBF ouve os clubes, tem ouvido. Não quer dizer que todas as decisões vão ser boas ou ruins, enfim. Os clubes vão ter que decidir. Sim. Mas os clubes estão tendo uma gestão, né, uma participação na gestão muito maior do que a gente via antes. E que a gente via antes só essa manipulação da CBF para prejudicar ou favorecer quem ela queria de acordo com as vontades políticas do momento, né? Então, esse para mim é um grande mérito. Só para dar a informação correta da Série D, né? Tem 2 vagas a mais, né? Então, os derrotados das quartas de final vão fazer um playoff para essas 2 vagas, além dos semifinalistas que se classificam diretamente para a Série C. O Edu Moura está dizendo por aqui que o Chaud, por enquanto, é uma grata surpresa. Essas mudanças de calendário dos formatos foram muito benéficos e agora deveria ter criado mais 1 ou 2 divisões em vez de deixar a D com quase 100 clubes. É realmente uma ideia. O Vinícius Parra dizendo que o Chaud está fazendo tudo que a gente comentava nos fóruns do antigo site, né?
E como a gente disse no programa anterior, né, tudo que o Juca Kfouri cobrava em 1995. Acho que cair 3 e subir 3 é o próximo passo, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Delius Fer mandando um salve por aqui, o Matias assistindo de BH, ao lado da Camila, saudações palmeirenses. O João Pedro dizendo que como um habituê da Série B, ela diz que o playoff é legal se o seu time não está jogando. Mas como falaram no nosso grupo do WhatsApp, vai gerar interesse e valorizar o produto. Grupo de WhatsApp? Como assim? Vocês têm um grupo de WhatsApp? Sim, é só você se tornar membro do canal lá no YouTube. Aí você apoia o jornalismo independente, recebe uma newsletter exclusiva toda terça-feira, a partir da categoria Centenário, e ainda tem mais um grupo de WhatsApp para você ignorar. No Delius Fer, dizendo que se o Xavi estivesse no Real, teria levado um puxão de orelha pelo baixo uso do Endrick. Eu acho que qualquer técnico Xavi deveria. Deveria. Realmente deveria ter. Imagino que ele estava dizendo do Xabi Alonso, né? Imagino que o Xavi no Real Madrid ia ser outro problema. Eu acho que o Xavi nunca treinaria o Real Madrid, nem que esse fosse o último trabalho da vida dele. Mas o Xabi Alonso deveria ter sido cobrado, e acho que qualquer técnico deveria ter sido cobrado. Quando você vê um jogador emprestado jogando o que o Endrick tá jogando, você fala, bom, por que a gente liberou, né? Pois é. Então... José Nilson Vinícius mandando um boi na tarde, Fabito Moino por aqui também, Matheus Cremonese gostou bastante da mudança, frequentador assíduo da Série B, e acho que esses confrontos serão muito bons no fim do ano para o cenário nacional. O João Edson Manaus Amazonas, na verdade acho que o nome dele é João Edson e ele é de Manaus Amazonas, é um novato no canal. Um abraço para você, jornalista também por aqui. O João Pedro dizendo que se a ideia... Aí ele já só está provocando o Lobo. Chorardo por aqui, o Rio de Janeiro os abraça. Salve para o Bonso e salve para o Lobo. Tem que reformular a Série A e colocar o Figueirense de volta. Tenho certeza que é uma opinião super objetiva. E o Gabriel Góes aqui também dizendo curioso que o time dele tenha votado a favor da mudança, apesar de nunca ter feito uma campanha acima do terceiro lugar em todos os acessos. Conseguiu. E o Felipe Fetzer também mandando um ao vivo, um abraço a todos no ao vivo. Então, vamos falar dessas propostas de mudanças na Série A, né, que por enquanto são apenas propostas, se bem que assim, propor aos integrantes da Série A, principalmente os clubes grandes, se eles querem que tenha um rebaixado a menos, é que nem tipo, você ir na Faria Lima e falar, e se a gente abolir o crime de sonegação de imposto? É tipo, apoio de 99%, né? É claro que eles vão falar, né? Imagina ainda clubes que foram rebaixados 3 vezes, não quero citar nomes, mas tipo, é lógico que eles vão falar, é melhor, adorei a ideia, mas eu não gosto. Eu acho que devia manter 4. A gente até às vezes fazia uma piada, né, de que aquela história de voltou para onde nunca deveria ter saído, não tem espaço para todo mundo que nunca deveria ter saído. Mas eu acho que o futebol brasileiro, principalmente, tem não só uma quantidade de clubes grandes alta, né? A gente tem aí os considerados 12, além de Bahia, Fortaleza, Ceará, os clubes do Nordeste, clubes do Pará, clubes de Santa Catarina, clubes do Centro-Oeste, que são gigantescos regionalmente, que eu acho que o futebol brasileiro precisa ter mais rotatividade do que as ligas dos principais países da Europa. Acho que funciona bem 3 para a Inglaterra, para a Itália, para essas outras ligas, mas acho que o Brasil precisa de mais rotatividade, porque tem clube demais que precisa ter a chance de jogar a Série B e que merece a chance de jogar a Série B, a Série A, no caso, né? Eu não sou a favor de aumentar a Série A, mas eu acho que diminuir um dos rebaixados não é uma boa ideia. Então, eu tenho dúvidas também. A minha primeira reação foi, eu não gosto da ideia inicialmente, assim, eu não gostei muito da ideia de tirar um rebaixamento, um dos rebaixados, principalmente por isso que você falou, Bonsa. A minha primeira sensação isso é uma rede de proteção para grande. A minha sensação inicial é essa. O argumento que eu vi contrário mas tem um outro aspecto que os times que sobem têm menos dificuldade de ficar na Série A se tiver um rebaixado a menos. O que também é verdade. Eles têm também dificuldade de subir para a Série A, né? Também tem menos dificuldade. Tem mais dificuldade de subir.
Hoje eu não vejo problema de ter 4 rebaixados, assim, não é uma coisa que me incomoda ter 4. Eu sei que é um pouco mais jabuticaba, né? A maior parte dos países no mundo, das ligas importantes, pelo menos, os rebaixados normalmente são 3 no máximo, não é comum ter 4 rebaixados, mas eu acho que no Brasil funciona bem, assim, isso não é um problema, não é algo que eu acho que causa prejuízo ao futebol brasileiro, não. Dá para ter essa rotatividade. Eu inclusive entendo quem diz e defende, embora eu particularmente não veja com bons olhos, mas tem gente que acha que justamente pelo que você falou, Bonsa, a Série A deveria ter mais times, enfim. E aí talvez ia ter que ter outra fórmula, né? Porque, sei lá, ia ter que ser meio NFL, né? Você tem 32 times, não dá pra ter ida e volta contra todo mundo, senão seria uma loucura. A gente vira a Argentina, né? A Argentina a gente vê o que tá acontecendo. Eu não gosto muito dessa ideia porque eu acho que não dá, né? E também tem um outro aspecto que eu acho importante, que a Série B tem que ser forte. Então, se você tem 20 times na Série A, você tem uma Série B mais forte também, porque sempre vai ter um Remo, um Criciúma que tá na Série B, o Remo subiu agora, mas você tem o Goiás, aí o Goiás um ano sobe, são times importantes de camisa e de torcida que vão preencher, e eventualmente vai ter um dos times dos chamados 12 grandes que vai estar lá. A gente viu isso acontecer várias vezes nesses últimos anos. Eu não acho que isso é um problema. Eu acho até mais factível você aumentar a Série B. Eu até vi que alguém comentou aqui, que foi o Josenilson, que deveria ter 22 times na Série B. Eu não sou contra aumentar a Série B, acho que até dá para ter 24 na Série B. O que eu acho é que para isso tem que sacrificar o estadual. Não dá pra... Assim, esses times... Não pode você jogar uma carga de jogo desse nível e a gente manter esse número de times. Inclusive um amigo nosso, né, Bonsa, que é o Guilherme Dornelles, um grande abraço ao Dornelles que nos ouve também. Ele sempre ele é um ferrenho defensor de mata-mata. Ele acha que o brasileiro tem que voltar a ter mata-mata. E... Eu não duvido que isso apareça em algum momento, mas não para voltar ao que era o mata-mata anterior. Lembrando que até 2002 o campeonato tinha um turno e depois mata-mata, né? Eu acho que isso é inviável hoje, porque o Campeonato Brasileiro cresceu muito em receita, muito porque a previsibilidade dos pontos corridos, né, em relação a calendário, permite que os times faturem mais localmente, né? Então em torcida, né? Sócio-torcedor, patrocinadores e tudo isso. E também para a TV, porque a TV tem 38 rodadas cheias de jogos. E para vender, por exemplo, o Premier, que foi um dos fatores que aumentou muito a arrecadação dos clubes nos últimos anos, até que caiu de novo, né? O Premier teve um crescimento muito rápido e depois também caiu bastante, porque se tornou caro, né? E o custo de vida no Brasil é alto. Esse é um custo que as pessoas normalmente abrem mão, né? Quando a crise aperta. Mas um dos motivos de ter esse aumento grande de TV foi porque esse produto ficou melhor para ser comprado, né? Pelas TVs. Porque virou um produto com muitos jogos. Então, e é importante ter jogos, ter grade, né? Preencher os dias e tudo mais. A gente vê isso na Inglaterra, na Espanha, na França, na Alemanha, enfim. Todos esses, assim, ter esse formato é importante. Eu entenderia se for um negócio depois das 38 rodadas, né? Se você quiser fazer uma... Eu não faria. Eu gosto do jeito que tá. Eu acho que é um formato que funciona bem e não precisa. Mas eu entendo que tem gente que defende que tenha. Sim. E se for para ter essa discussão, né? E aí são duas coisas. Primeiro, tem que ser depois das 38 rodadas. E segundo, aí tem que ter 0 datas de estadual. 0. Não tem negociação com isso. Porque aí, se você quiser fazer isso... e eu acho viável, assim, não me incomoda. Eu não faria, mas não me incomoda também. Não acho que é um negócio maluco. Mas aí você tem que tirar, porque aí você seria, por exemplo, se fosse usar o formato que se usava até 2002, que era de 8 classificados, aí você tem quartas de final, semifinal e final. Então aí você tem... são muitas datas, né, para você colocar. Então são pelo menos aí a quartas de final... E são 2 datas, 2, 4, 6 datas pelo menos para você aumentar.
Então é basicamente o tamanho que você tem que excluir os estaduais aí dessa conta. Então, sempre que me falam sobre mata-mata, a negociação para mim seria essa. Você quer fazer mata-mata? Sem problemas. Tem que manter as 38 rodadas para os clubes, né? E aí, se dependesse de mim, o que eu negociaria seria isso. E eu prefiro não mudar. Eu acho que a gente já tem a Copa do Brasil, já tem a Libertadores e tudo mais. Mas eu entendo que se isso se tornar uma pauta mais para frente, a gente teria que pensar nisso, né? O que é maluco é pensar que a gente está falando de calendário, já foi tratado de alguma forma, um primeiro passo, né? Fair play financeiro é um negócio que eu ainda quero ver para crer, eu não tenho certeza se isso vai ser aplicado, mas o desenho do projeto é bem razoável, e a gente está falando de profissionalização de arbitragem, e agora a gente está colocando discussões que, assim, você ter o número de rebaixados e você ter o número de estrangeiros e tudo isso, são discussões que antes ficavam restritas a uma pessoa, né? Era o presidente da CBF falar, eu quero ou não quero, sim. Né? E isso, eu acho que isso já é positivo, né? Eu até acho, assim, eu não aumentaria, mas de 20 para 22 na Série A, ok. Mas aí tem que diminuir ainda mais os estaduais, né? É o espaço que a gente precisaria ter. Eu não quero entrar na discussão sobre mata-mata, eu sou contra, mas de qualquer maneira, 38 rodadas para depois fazer o mata-mata, eu ainda acho também que mesmo dentro do formato do mata-mata, seria um campeonato bem arrastado, né? Então, esse que é o problema, porque para fazer mata-mata você teria que diminuir a primeira fase, aí entra em todos os problemas econômicos que você citou. Outra dessas propostas que a CBF citou, não de proposta, né? Ela vai discutir o gramado sintético ou não. E eu, sinceramente, não tenho opinião, eu acho, sobre gramado sintético. Porque eu não me sinto qualificado para entrar nessa discussão, porque é uma questão que eu acho que é fisiológica, é uma questão médica, é uma questão de quem joga, é uma questão, para mim, olhando de fora, assim, a FIFA permite, então pode, né? Por que não? Mas, ao mesmo tempo, os jogadores reclamam, né? Todos eles, e eu não acredito que é tudo por clubismo, não é porque todo mundo odeia o Palmeiras que, tipo, tá todo mundo reclamando do gramado sintético. Eu acredito que seja diferente, que tenha algum tipo de dificuldade ali. Mas, de novo, tem critérios em relação a isso. E, ao mesmo tempo, a FIFA não usa gramado sintético nas suas competições, né? Então, assim, sabe, até acho que o gramado sintético, a ideia é que ele seja usado em casos muito específicos, como, por exemplo, na Sibéria, na Islândia, sabe? O Bodoguinte, né? Onde o inverno dura 80 dias, 8 meses, tipo. Aí eu entendo que a FIFA provavelmente não concebeu o gramado sintético pro show da Lily Allen no Allianz Parque, mas ela permitiu, né? Tem os critérios aí. Então, eu não sei. Eu não sei dizer, não me sinto qualificado para essa discussão. Mas parece que ela vai acontecer e vamos debater se ainda pode ou não pode gramado sintético. Vamos lembrar que a gente tem na Série A hoje, além do Palmeiras, que você citou, tem o Botafogo com o Newton Santos, que usa gramado sintético. O Atlético Paranaense agora voltou para a Série A, também usa gramado sintético na Arena da Baixada. E são esses, né? Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense. E o Atlético Mineiro também mudou no ano retrasado o gramado da Arena MRV para gramado sintético. Nesse sentido, a gente tem 4 times que usam e 16 que não usam. Mas a gente sabe que não é isso, porque nas decisões que houver, a gente sempre que teve essa discussão, nas vezes que isso foi aprovado, muitos times apoiaram a existência do gramado sintético, mesmo que ele particularmente não use. O que, assim, acho que o ponto que você colocou da FIFA eu acho interessante justamente por isso. A FIFA parece que fala assim, pode, mas não deve. Você pode, mas você não deve, porque eu não uso. E, inclusive, uma das maiores polêmicas da Copa do Mundo em 2015, da Copa do Mundo Feminina, no Canadá, foi justamente isso, porque a FIFA ia usar gramado sintético lá, né, porque o estádio em Toronto, se eu não me engano, era gramado sintético,
E as jogadoras ficaram putaças da vida, assim, fizeram grande protesto, inclusive as americanas lideraram o protesto. As americanas são mega influentes, porque os Estados Unidos é a maior potência do futebol feminino, e a FIFA teve que dar um jeito nisso aí. Então, assim, eu não sou qualificado para definir isso. Eu acho que isso deveria ser uma discussão mais técnica do que política, mas normalmente não é assim que funciona, né? A gente sabe que normalmente as decisões são mais políticas do que técnicas. O que a gente tem hoje, a maior parte dos torcedores dos jogadores parece não gostar. Esse dado que a FIFA não permite o uso nas suas competições, eu acho que é relevante. E eu acho que no mundo ideal, se o mundo fosse ideal, nunca teria gramado sintético, ainda mais em países como o nosso, que são países tropicais, que a gente não tem camadas de gelo e tudo mais. Porque, por exemplo, uma das soluções que os países frios encontraram, né, na Ásia, na Europa, na América do Norte, para gelo, foi o aquecimento subterrâneo, né? A gente que joga futebol manager, né, Bonsa, sempre tem lá os estádios com aquecimento subterrâneo. Quando não tem aquecimento subterrâneo é um problema, porque qualquer nevasca, qualquer clima mais frio assim já pode congelar o gramado, né? Então não dá para jogar. Então, assim, eu acho que o ideal seria não ter. Só que eu também acho arbitrário você proibir sem ter uma boa justificativa para isso. O que me parece, e aí é totalmente como leigo, é que no Brasil os gramados são muito mais mal cuidados do que na Europa, nas grandes ligas, né, especificamente. Porque a gente vê grandes ligas jogando com gramados naturais muito bons, e aqui a gente vê gramados naturais muito ruins. Melhorou dos últimos 30 anos pra cá, né? De quando a gente era adolescente, certamente melhorou. Tinha gramados muito piores, mas ainda tá longe do ideal. E então a minha questão com isso é assim: não pode ser uma discussão limitada a pode ou não pode gramado sintético. Se for tem que ser uma discussão que amplie para gramados. Padrão mínimo de qualidade para gramado. E aí, padrão mínimo mesmo. Inclusive, assim, tipo de grama que é permitido usar e que não é. Porque existe isso. A FIFA, inclusive, tem esses parâmetros, só que é muito mais amplo quando é para clubes, né? Então, as próprias ligas estabelecem critérios mais rígidos, né, em relação a isso. Então, a Premier League, mesmo a Série A, a Bundesliga, todos eles têm padrões de qualidade mínimo dos gramados e são fiscalizados para que mantenha esse padrão mínimo. Então eu acho ok se quiser proibir gramado sintético, mas não pode ser, só proibiu e tanto faz. Aí pode ser qualquer gramado. Se jogar no pasto, porque aí não dá. Ou você estabelece um padrão mínimo e eu vou lembrar do caso da Holanda. A Holanda fez esse movimento, tá, de proibir. Só que o que foi feito por lá, o que eu acho muito interessante, não vai acontecer aqui, tá, mas só pra gente entender. O Heracles Almelo tinha gramado sintético por causa do inverno. É um lugar que é muito frio, o time é pobre, é um time pequeno. Ele usava gramado sintético porque a manutenção era mais barata. O que eles fizeram quando eles definiram, né, por pressão dos jogadores, para tirar o gramado sintético de todos os gramados holandeses, né, da primeira e segunda divisão, eles deram um prazo, 2 anos, para os times se adequarem, e mais do que isso, eles criaram um fundo para financiar isso, para que os times pequenos pudessem fazer essa mudança sem um prejuízo muito grande no seu orçamento, como o Heracles, que é um time pequeno, para que eles pudessem fazer. Então, os grandes clubes contribuíram mais naquele momento. Aqui não vai acontecer isso, porque a gente está falando, por exemplo, do Palmeiras, que é um dos grandes times e usa gramado sintético. Não é muito diferente. Lá a gente está falando de Ajax, Feyenoord e PSV, que são as 3 grandes potências, não usam, e eles ajudaram mais para que não tivesse desculpa, assim. Eles não queriam jogar no gramado sintético e eles contribuíram mais. Mas a Holanda é um caso muito à parte, né, Bonsa? Porque a Holanda é um dos poucos países que pega o dinheiro da Champions, que esses times normalmente, e divide dentro da... Assim, não igualmente, claro, mas pega uma parte que é 5%, não é nem tanto, mas pega 5% do bolo de todos os times holandeses na Europa e divide para os clubes da Liga. Então é um país que é muito diferente em relação ao nosso nesse sentido.
Mas eu acho que pelo menos a gente tem que discutir gramado com critérios mais rígidos e fiscalização mais intensa se a gente quiser falar sobre proibir ou permitir sintético, né? A última proposta é sobre o último debate que será feito, né? É sobre o limite de estrangeiros, que nesse momento são 9, né? Não, sim, registrados no elenco, mas, né, relacionados ao jogo, ao time, para o jogo. Assim, eu sou globalista. Por mim não teria nem fronteira no mundo. Mas eu não sei exatamente qual que é o argumento contra. Não pode ser o de sempre. Ou é o de sempre. Que é, tipo, o argumento mais usado é formação de jogadores. Tem muito. Isso prejudica a formação de jogadores. O Brasil tem uma dificuldade gigantesca de formar jogador. Assim, sabe, por que você está fazendo isso, né? O Brasil continua sendo o maior formador de jogador do mundo. Não é 2 estrangeiros. Isso é um dado, né? Não é uma opinião, né, bom? Isso é um dado. Não é um dado, é o país que mais exporta jogador no mundo. Não é 2 estrangeiros a menos no Campeonato Brasileiro que está impedindo a formação do próximo Neymar ou Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que isso é um salto lógico muito grande. O Brasil, como a gente já disse várias vezes, tem um calendário muito difícil. Então, na prática, 9 estrangeiros são menos, porque você tem que ter um elenco maior, né? Então, tipo, a proporção de estrangeiros no seu elenco não é tipo 25 jogadores, 23, 24 jogadores e 9 são estrangeiros. Você trabalha com um elenco de uns 30. Então, é tipo mais ou menos como se fossem 7 ou 8 já. Isso só é bom para os outros países sul-americanos. Porque eles vão ter, assim, talvez nem tanto, mas assim, eles vão ter mais, eles vão conseguir segurar mais, né, os jogadores deles. Porque é o principal mercado que a gente já está. A gente está indo bastante para a Europa agora também. Mas o principal mercado são os vizinhos sul-americanos. É a Colômbia, a Argentina, Uruguai, Chile, blá, 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 blá. Para eles, ótimo, né? Se o Brasil puder contratar menos desses jogadores, talvez eles consigam manter um pouco mais. Mas por que a CBF está fazendo essa medida a favor deles, debatendo isso a favor deles, eu não sei. Eu não consigo ver qual que é o ponto positivo de diminuir o limite de estrangeiros nesse momento, principalmente no momento em que os clubes brasileiros têm mais poder de compra do que nunca antes tiveram, né? Não sei o que você pensa em relação a isso. Então, eu concordo com você, eu não vejo, assim, me parece uma ideia de um argumento técnico, mas eu não consegui achar esse argumento técnico, assim, em algum... eu posso mudar de opinião, eu tô aberto a mudar de opinião que isso pode ser ruim se trouxerem mais dados, informações que mostrem para mim. Eu não sou um grande conhecedor da categoria de base do processo de formação para saber se isso tem impedido. Eu não sei se tem menos jogadores jovens atuando nos clubes grandes. Eu entendo que nos clubes mais ricos a tendência, mas isso sempre aconteceu, né? A tendência é ter menos jogadores da base. A não ser quando você tem uma política do próprio clube, né? Que a gente viu isso acontecer em alguns momentos e acontece em alguns clubes até hoje. Mas é normal, mesmo quando você só podia 3 estrangeiros, os times ricos, grandes, sempre têm menos jogadores da base, porque eles contratam. Então, em vez de contratar o cara do Paraguai, você contrata o cara do Atlético Paranaense, o cara do Criciúma e o cara do Bahia. Então, assim, eu não acho que isso muda muito em relação à formação, pelo menos, né? E, inclusive, assim como você, eu sou muito mais aberto a diminuir fronteiras e não aumentar, né? Eu acho que o Brasil devia discutir, inclusive, acho que devia ser uma discussão para ter um esquema, algo na América do Sul, como existe na Europa, de um sistema comunitário. Então, todos os países da América do Sul, por exemplo, eu não digo da América inteira porque é muito grande, são muitas realidades diferentes. Mas a América do Sul é uma realidade mais ou menos similar, né? Se a gente pegar ali da Venezuela até a Argentina, eu acho que tem realidades que a gente consegue lidar. Então, eu acho que seria interessante para o Brasil, inclusive não só para o futebol, para o comércio como um todo, né? Para a relação dos países,
seria ótimo se a gente tivesse uma comunidade sul-americana de países para ter livre comércio, para ter trânsito, para você poder trabalhar, por exemplo, a gente poder trabalhar na Colômbia, os colombianos trabalharem aqui, os venezuelanos, enfim. Eu sei que no caso da Venezuela é um pouco complexo por tudo que a gente viveu nos últimos meses, mas eu acho que seria algo razoável de ter. Acho que a gente, inclusive, está perdendo tempo. A Europa fez isso e foi muito bom para a economia da Europa, inclusive, né? Eu sei que muita gente é saudosa de um momento que o futebol europeu pré-Bosman, né, que tinha limites de estrangeiros muito mais rígidos, e eu entendo porque isso criava uma sensação muito mais local nos times, né? E eu entendo a crítica de que, por exemplo, a Inter entrou em campo no seu último título da Champions em 2010 sem um italiano no time titular, né? Eu entendo que isso é um problema, não é o ideal, realmente não é. Mas eu não acho que é a canetada que vai mudar. Eu acho que você pode dar incentivos de várias formas para os times formarem jogadores, né? Um deles, por exemplo, é a gente ter os sistemas de categoria de base mais protegidos. A gente viu essa briga recente, não vou entrar em detalhes aqui, mas teve uma briga recente entre Palmeiras e Corinthians e que gerou uma briga muito grande por aliciamento de jogadores, né, na base. Eu acho que a gente tem que começar a proteger isso. Eu acho que a gente tem que pensar numa legislação que permita que os clubes tenham algum tipo de vínculo antes dos 16 anos, porque uma parte do problema também é isso, né? Os times às vezes formam dos 18 aos 15, aliás, dos 12, 11 aos 15. E aí quando ele tá quase pronto, a legislação brasileira permite que você assine um contrato profissional aos 16, né? Não pode assinar antes. Então, aí quando ele tá com 15 anos, os empresários fazem um escarcéu pra levar esse cara, às vezes até pra fora do Brasil. Então, assim, isso eu acho que o Brasil precisa tratar. Não é diminuindo de 9, que é hoje, para 5, ou para 2, ou para 0, que vai resolver isso. Acho que é uma questão que os clubes deveriam se mobilizar para ter alguma legislação, algum tipo de jovem aprendiz, sabe? Como tem no mercado de trabalho formal, devia ter um jovem aprendiz do futebol que cria um vínculo formal aos 10, 11, enfim, a idade... Porque jogador é uma categoria diferente. A gente tá falando do cara ir trabalhar na indústria, né? Que aí tem que ser ilegal mesmo. Não dá pra colocar um moleque de 10 anos trabalhando na indústria, ou em qualquer lugar, na verdade, né? Mas a gente tá falando do futebol, que é um caso muito específico, né? E muito diferente. Então acho que tem que ter alguma proteção que hoje os clubes não têm. Acho que isso é um problema muito maior para nossa formação do que o número de estrangeiros no Brasileirão. O Vinícius Par diz aqui que existe uma cultura do torcedor de achar que o cara que habla é melhor, e os diretores vão na onda. Eu não acho nem que é porque habla, é porque não conhece, né? Assim, que é meio misterioso, né? O cara fez 40 gols na não sei onde, aí chega e talvez ele não é tão bom. Mas aí o erro é do clube, não é do torcedor. Porque o clube tem que ter um departamento profissional que observe esses jogadores e minimiza esse tipo de erro, né? E aí isso até se associa à contratação do Palmeiras do John Arias, que o Palmeiras vai pagar 25 milhões porque conhece o cara, né? Porque ele estava jogando aqui e aparentemente ninguém tem uma ideia original lá no departamento de futebol do Palmeiras. E com 25 milhões de euros, né? Bom, você contrata basicamente qualquer jogador na América do Sul, se você escolher ali. Exatamente, eu gosto do Arias, acho que ele é um bom jogador, acho que ele estava entre os melhores do futebol brasileiro quando ele saiu, mas eu não consigo acreditar que não tem algo parecido, por muito menos em alguma outra liga sul-americana. Se você realmente observar, se você realmente fizer um trabalho de prospecção direito. Só que aí é isso, né? Não só você, digamos, minimiza o erro, porque já é um cara que jogou bem no Brasil, mas ainda também para o torcedor é uma resposta melhor do que se fosse o Juan Pablo Gonzalez do Envigado. Porque o cara conhece o Arias, já viu o Arias jogar contra o time dele, viu o Arias no Mundial de Clubes. Então, é daí que veio o prêmio, né, de pagar 25 milhões de euros por ele, que o mesmo valor que pagou no Vitor Roque, mas acho que isso tem a ver também, assim, com 9 estrangeiros, se você fizer um bom trabalho de prospecção no futebol sul-americano, você consegue montar um baita de um time, né? Porque a superioridade financeira do Brasil é grande, você consegue, mesmo clubes que não estão entre os mais ricos, conseguem fazer boas propostas, enfim.
E é o que ele disse também em relação à Lei Bosman, né? O Vinícius Parra também aqui, que quem joga FM sabe que a Europa continua limitando estrangeiro, só que quase todo europeu é comunitário. Mas então não limita, né? Assim, Que, por exemplo, você vai jogar na Itália, né? Você tem 3 extracomunitários. O que acontece é que muitos sul-americanos têm passaporte, né? Porque tem. Os argentinos, por exemplo, conseguem muito passaporte porque são netos de italianos. O Bonsa, por exemplo, se fosse jogador, certamente teria o passaporte italiano. Sim. Então, tem isso, né? Isso é uma. Então não tem uma limitação. Mas assim, se não houvesse a comunidade europeia, aí a gente poderia. Será que eles limitariam ainda? Tipo, do jeito que eles limitam hoje em dia? Certamente não igual era. Certamente, né? que não, né? Eu duvido que se não tivesse comunidade europeia, só podia 3 estrangeiros, incluindo europeus, nos clubes italianos, ou 5 na França e 5 na Espanha. A Alemanha não tem nada, por exemplo. A Alemanha não tem limite de estrangeiro. É tipo, seja feliz, né? E a Alemanha continua produzindo grandes jogadores também, né? Então, assim, todo time alemão tem muitos alemães, né? Não é por isso que só tem estrangeiro. Essa relação direta que as pessoas fazem entre limite de estrangeiro e problema de formação é uma grande falácia, né? Você teve países que tiveram limite estrangeiro e não formaram, tiveram e formaram. Eu não realmente. Por exemplo, o uso da Itália, só para terminar o assunto, é um dos mais restritos das grandes ligas. E é a mesma liga em que o técnico da seleção, Roberto Mancini, encheu o saco toda a entrevista coletiva que os clubes não usavam jogadores italianos. Então, não vejo realmente uma relação direta. Vamos pegar uma potência agora, Bonsa, que virou uma potência de novo, que é a Inglaterra. A Inglaterra voltou a ser uma seleção de peso no futebol internacional, que a gente considera que pode brigar por título, no momento que a sua liga é a mais internacional da sua história. Nunca a Premier League foi tão internacional como nesses últimos 30 anos, né, que se tornou a Premier League. E a seleção inglesa hoje é uma das mais fortes, forma jogador pra cacete. Tem jogador bom pra caramba. Uma das melhores gerações que já teve. Se você olhar para dos anos 2000, acho que no topo você não tem tantos, né? Rooney, Beckham, Gerrard, Lampard, mas no total de jogadores de nível, assim, na média, acho que é uma geração melhor que aquela. Mais próxima então. Talvez do 6º, 7º, 8º melhor jogador do elenco para baixo, né? E é isso, tá no momento de mais. Inclusive, teve a oportunidade, se quisesse, né, de fechar as fronteiras quando rolou o Brexit e não fez, né? A gente fez várias matérias, eu lembro na época, sobre como ia ser, blá blá blá, e não mudou praticamente nada. Basicamente nada. Nunca houve na história, nesses últimos anos, um jogador que não conseguiu licença de trabalho na Inglaterra. Tipo, não lembro da história de um jogador relevante, ou o que quer que seja. Então, não é algo que muda tanto, e acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente cai numa conversa eu não vou citar nomes, mas tem muito ex-jogador que repete isso, muito. Vai aí nos programas de entrevista e fala que na minha geração era muito melhor, a formação era melhor, inclusive algumas falácias do tipo, a gente não forma mais jogador porque antes os campos eram esburacados. Você ouve isso de gente que jogou bola, que a gente... Então, assim, não dá, né, gente? Assim, vamos parar com essa bobagem. Para os jogadores brasileiros, é a mesma coisa que o negócio lá dos rebaixamentos para os clubes grandes, né? Assim, vocês querem mais emprego? Eles vão falar. Sim, né? Ótimo. Me dá reserva meu mercado aí, né? Se tiver menos estrangeiro, tem menos concorrência para jogador brasileiro. Eu tenho certeza que eles apoiam. Não tem problema nenhum. Eles estão na deles, né? Mas eu não acho que é um passo à frente do futebol brasileiro reduzir por fim, os estrangeiros. Uma coisa que a gente ouviu de gente que trabalha no meio, os clubes brasileiros são muito ruins nesse aspecto. E a gente ouviu já de clubes europeus mantêm olheiros nos países sul-americanos e o Brasil não tem. Nenhum clube brasileiro tem olheiros fora do Brasil. Nenhum. Tem olheiros que vão para fora do Brasil, eventualmente, quando querem fazer uma prospecção em loco. Mas a gente conhece, inclusive, companheiros nossos que trabalham para clubes europeus aqui na América do Sul, né? E que constantemente estão na estrada para observar jogador. Então, os clubes europeus trabalham essa prospecção
muito mais amplamente. E hoje não tem mais a desculpa que o clube brasileiro não tem dinheiro, né, Bonsa? Porque se tem 20 milhões para pagar de euros... Eu acho inacreditável, né? Isso. Você não eu tem... Acho inacreditável. A gente, assim. De novo, vou citar de novo o Futebol Manager. A primeira coisa que você faz quando você tem dinheiro no Futebol Manager é contratar todos os olheiros que você puder. Inclusive, eu viro e mexo e peço pra diretoria pra aumentar o número de olheiros. Que eu quero colocar olheiro na Ásia, na África, na Europa, todos os lugares. O fato de que Porto e Benfica conhecem mais o mercado sul-americano do que o futebol brasileiro é uma vergonha para os clubes brasileiros, né? O cara o colombiano que chega no Porto é meio que uma entidade, né? E ele deveria passar pelo Brasil antes, sempre. Quanto que pode custar manter, 5 olheiros na Colômbia? Sério, quanto? 100 mil reais por ano? 200? 300? Não, que custasse $1 milhão por ano. Assim, não é possível. A gente tá falando de clube que fatura 1 bilhão, Bonsa, pois é. Por ano. Não é possível, eu não sei quanto que é o salário de um olheiro, mas assim, ajuda de custo, um Airbnb em Bogotá, sabe? É desse tipo de coisa que a gente tá falando, para você ter a presença de um clube nos países sul-americanos. É um negócio inacreditável que não tenha esse tipo de estrutura. Enfim, foi o programa inteiro falando dessas coisas, né? Então, vamos passar rapidinho pelo que rolou essa semana. O Arsenal e o Manchester City vão fazer a final da Copa da Liga Inglesa. O Marmoush fez o gol mais feio da história e o City passou por cima do Newcastle no jogo de volta, já tinha uma boa vantagem, acabou se classificando sem problemas. O Arsenal foi um pouquinho mais nervoso, o 0-0 se manteve até o fim e o Chelsea quase fez um gol, Lobo, que era um escanteio fechado para a boca do gol e todo mundo em volta do goleiro do Arsenal. Teria sido a maneira mais engraçada de empatar o confronto, mas a bola não entrou e depois o Havertz... Normalmente é o inverso, né? Geralmente é o inverso. O Havertz fez o gol da vitória do Arsenal, vai ser o 16º Arteta versus Guardiola. Guardiola é o treinador que o Arteta mais vezes enfrentou. Ganhou 4, perdeu 8. E é a chance do Arsenal ganhar o seu primeiro título desde aquela Copa da Inglaterra que ganhou com o Arteta. Meio que de repente, né, em 2020, o Arteta tinha assumido no Natal, não tinha nenhuma temporada completa, e foi campeão. O Newcastle, assim, tá num momento difícil. Não dá tempo de discutir nesse programa, tenho certeza que vai haver, mas fechou a janela, não fez grandes contratações, os reforços desse ano, que já foi um ano de restrições por causa do fair play financeiro, não emplacaram totalmente. A Arábia Saudita parece super distraída com outras coisas, né? Aparentemente o preço do petróleo baixou, alguma coisa assim, eu li por aí, mas os investimentos não estão secando, mas deram uma... né, o que até está causando irritações em jogadores portugueses por aí. Então, o Newcastle é um ponto de discussão um pouquinho mais amplo. Na Copa do Rei, a gente pode ter semifinais bem interessantes, né? Inclusive o sorteio é hoje, se eu não me engano. Na verdade, talvez tenha até já sorteado, porque eu fiz esse roteiro ontem. Então eu vou falar sobre... Deixa eu ver se tem aqui. Acho que ainda não tem. Ainda não tem. Mas a gente pode ter Barcelona e Atlético de Madrid, que foi a mesma semifinal... Ah, não. Foi sim. E é exatamente isso que aconteceu, Lobo. Barcelona e Atlético de Madrid, Atlético Bilbao e Real Sociedad. É exatamente o melhor cenário, né? Que é a repetição da semifinal da temporada passada e um clássico basco no outro lado da chave. O Barcelona venceu o Albacete, tinha derrubado o Real Madrid e não... Seria pedir um pouquinho demais do Albacete, né? Eliminar os dois em sequência. O Atlético de Madrid passou com uma goleada bem impressionante sobre o Betis por 5-0. Na sua Itália, a Atalanta deu uma sapatada na Juventus. E assim, o placar foi mais elástico do que o jogo, né? A Juventus teve muitas chances. Teve 2 com o Francisco Conceição no começo do jogo, depois teve uma com o McKennie na pequena área. A Atalanta abriu o placar num pênalti, que não foi aquele pênalti que você força, né? Foi um cruzamento que pegou na mão do Bremer, então foi meio assim. E depois marcou 2 gols nos minutos finais, mas é uma vitória grande
importante para a Atalanta numa temporada bastante irregular. E a Juventus acho nenhum problema, assim, ainda nas estatísticas foi melhor, tá bem na Série A, acho que ainda é um time em ascensão que só teve uma noite ruim. E a Inter venceu o outro jogo, ganhou do Torino por 2-1. E aí a gente tem as outras semifinais, né? Como eu tinha mencionado, né? Na próxima semana, Napoli, Como, Bolonha e Lazio. Você quer falar uma coisa da Itália? Não, é isso. Lembrando que a Atalanta já é o segundo técnico da temporada, né? O Rafael Palladino Sim. assumiu depois que o Juric inacreditavelmente foi escolhido, né? Jogo muito ruim da Juventus, mas no fim é isso que você falou. 3-0 parece que foi um banho de bola da Atalanta. Não foi isso, mas o que agora para reverter vai ser difícil. Qual animal você acha que invade melhor o gramado? Um coelho ou um cachorro? Eu sou sempre a favor dos cachorros nesse caso. A tradição sul-americana pede cachorros. Eu achei muito copião da Alemanha, né? Um cachorro, um coelho invadiu o jogo do Holstein Kiel contra o Stuttgart. E o Stuttgart depois venceu por 3-0. O coelho é muito fofo, ele correndo super feliz pelo gramado. No outro jogo, o Leverkusen também venceu por 3-0, ganhou do São Paulo, e os dois avançaram às semifinais. Nos outros confrontos das quartas, que vão ser semana que vem, tem Hertha Berlim e Freiburg, Bayern e RB Leipzig. Bayern que, assim, recentemente tem um histórico horroroso na Copa da Alemanha, né? E vai tentar aí, já está fazendo sua melhor campanha em alguns anos, e tem aí um jogo difícil contra o Leipzig, para os padrões do que é difícil para o Bayern, para tentar chegar às semifinais. E para terminar, o Endrick marcou mais um golaço, né? Ele deu uma caneta, soltou a perna, estufou as redes da entrada da área, que tipo, exige uma perna de aço, e chegou a 5 gols e uma assistência em 5 jogos pelo Lyon, que são um absurdo, né? E, enfim, não sei o que mais dá para acrescentar em relação a isso, mas o Endrick continua voando nesse seu empréstimo. E você colocou uma frase forte aí, uma afirmação forte, mas eu não acho que é improvável não, viu? Que se continuar desse jeito, e é um grande C, o Endrick pode ser o jogador da temporada. Ainda mais nessa temporada, na França, né, no caso. Ainda mais nessa temporada, né, Bonsa, que o PSG, a gente tá esperando colocar a terceira marcha faz tempo e parece que deu um problema no câmbio do PSG, né, porque o futebol não apareceu ainda, né. Então, vai saber. Ainda não. Inclusive, o Paris FC eliminou o PSG para ser eliminado pelo Lorient, que vai enfrentar o Nice nas quartas de final da Copa da França. Estrasburgo e Stade Rennes, outro confronto. Lyon vai jogar contra o Lens e o Olympique de Marseille vai enfrentar o Toulouse. Um desses 8 times que eu acabei de citar será campeão da Copa da França. Podemos ir, Lobo, menos que você queira falar sobre alguma dessas outras notícias que temos aqui. Acho que talvez podemos citar o Leicester, né? Porque o Leicester é um caso muito... Não é estranho, mas é um caso preocupante. É um caso preocupante, porque o Leicester ganhou aquele título na Premier League, não sei se vocês lembram. O Lobo lembra, né? Lembram o Lobo toda semana, né? O tweet que ele faz tempo que eu não me lembro. Do Ranieri. Mas... E eles meio que aproveitaram aquele momento de ser um time de Champions League, recebeu receitas, premiação de campeão e tal, e conseguiram subir de patamar. O Leicester era um time pequeno da Premier League, né? Era um time que no ano anterior a ser campeão brigou contra o rebaixamento, né? E brigou fortemente, né? Brigou fortemente. Eles subiram ali a um segundo, terceiro patamar. E fizeram um ótimo trabalho, porque alguns anos depois, com um outro time, um outro treinador, eles foram basicamente o melhor time fora do Big Six, né, por 2 anos consecutivos. Ganhando Copa da Inglaterra, 5º lugar, perderam a classificação da Champions League por pouco, semifinais de Conference League. E de repente tudo desmoronou, né? E assim, parte do problema é que nem todas as contratações foram cravadas, inclusive as primeiras pós-título não foram boas, mas isso acontece com quase todo o clube. Mas, lógico, dependendo do seu tamanho, sua margem de erro é diferente. Nos anos em que eles estavam
em quinto lugar, eles tinham mais ou menos a sétima folha salarial da Inglaterra. Só abaixo do Big Six, o que é um absurdo para um clube do tamanho do Leicester, né? Chegou a proporção, você deve manjar de proporções, né? Porque você trabalha lá no Sports Insider, era de 115% do orçamento em certo momento, só da folha salarial, em relação ao faturamento do Leicester. Era um momento excepcional, porque foi logo depois da pandemia, então tinha salários da pandemia que foram adiados, mas mesmo sem isso seria 85%. E a boa prática de no máximo 70%. Então o Leicester estava jogando no limite o tempo inteiro. Morreu o dono, né? Vai fazer o quê? Isso foi um problema também, assim, a família continua, a galera gosta deles, mas a figura central morreu. Já não gosta tanto, né? Bom, suponho que faz 3 anos que o Leicester tá com problemas financeiros, né? E a pandemia atrapalhou bastante também, né, essa família, porque eles têm uma loja eles têm uma operadora de free shop, né? Então, assim, entre todos os negócios que se complicaram na pandemia, a operadora de free shop está lá no topo da lista. Mas o Leicester até voltou para a Premier League, foi campeão da Championship, mas bateu e voltou. E foi punido pela Premier League por ter falhado as regras de sustentabilidade no triênio que termina em 2023-24. Foi por pouco ainda, né? Eu estou meio que concordando com o Leicester, que foi uma punição um pouquinho desproporcional. Foi 20 milhões de libras. E eles perderam 6 pontos e agora estão perto da zona de rebaixamento na Championship, fora só pelo saldo de gols. Estão sem técnico. O Andy King, lembra dele? É o técnico interino do Leicester, e eles não ganham há 4 rodadas. A punição foi dada pela Premier League, mas ratificada pela Football League, né, que é a que organiza a segunda divisão. O Leicester provavelmente vai apelar. Mas acho que é um caso, porque é um caso interessante, porque assim, é lógico que eles cometeram erros nos últimos 10 anos, mas assim, o que mais você pode pedir de um clube do tamanho do Leicester do que o que eles fizeram, né? Nesse período. Os caras ganharam um título maravilhoso e ainda conseguiram se reconstruir para voltar a brigar na ponta, e ainda assim é um time que não conseguiu acompanhar os gastos da Premier League a ponto de ter falhado as regras e ser punido. Então é um problema estrutural e ao mesmo tempo não sei se essas regras estão comportando a realidade do futebol inglês, tanto que elas vão mudar, né? Não vai ser mais essa questão de limite de prejuízo dentro de 3 anos, vai ser mais parecido com o novo teto da UEFA, né? Que é uma porcentagem do seu faturamento que pode ser gasto em departamento de futebol. Eu queria só fechar, Bonsa, antes da gente ir embora, falar de uma coisa que pode mudar bastante o futebol brasileiro. Passou no Senado ontem um projeto de vetar qualquer propaganda e patrocínio de casas de aposta, que agora virou bets, né? Bets pra mim é aquele jogo de taco, que a gente chamava de taco aqui em São Paulo, mas muita gente chama de bets. Enfim, mas o projeto é para proibir qualquer tipo de patrocínio. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, a CCT. Na Câmara e no Senado, sempre tem comissões de assuntos específicos. Esse projeto saiu de lá. Ainda faltam muitas etapas para isso entrar em vigor, tá? A gente está falando de uma comissão. Agora foi para a comissão, como ele foi aprovado como projeto, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que é para saber a legalidade, né? Se não é inconstitucional e tudo isso. Não é. Esse caso é um caso que dá para falar que aparentemente não tem nada de inconstitucional, então não deve ter problemas na comissão. E depois vai para o plenário do Senado, para todos os senadores votarem. E se passar, vai para a Câmara. E aí a Câmara também tem que aprovar. Só depois disso vai para a sanção presidencial, que aí, muito possivelmente, o presidente normalmente não interfere, a não ser quando é questão muito específica. Eu só digo que é um projeto pra gente ficar de olho, não só porque é algo que já tem corrido na boca de muita gente aí há bastante tempo em relação a essa proibição. Muita gente compara as casas de apostas
com o cigarro, né? Em como as restrições ao cigarro foram crescendo, só que a gente está vendo agora um processo muito mais acelerado, né? E eu acho que, assim, por mais que faltem muitas etapas, e esse projeto provavelmente vai haver muita tentativa de gente impedir isso, né? De alguma forma, tanto as casas de apostas quanto clubes de futebol e até imprensa, né? Que tem muitos patrocínios. Mas por que eu digo que é importante? E assim, a gente tem que ficar atento porque não vai ter uma questão política tão forte. Porque o autor inicial do projeto era o Randolph Rodrigues, do PT, líder do governo no Senado. E quem é a relatora e que aprovou o projeto e que fez modificações, mas é o projeto do Randolph, é a senadora Damares. A Damares, que é do Republicanos, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Então a gente está falando de dois líderes de bancadas opostas, a bancada do governo e a bancada da oposição. Um é o autor e a outra é a relatora, e aprovaram o projeto. Isso indica que a gente não vai ter nem veto do governo e nem veto da oposição, pelo menos não tão grande, né? É claro que nem governo nem oposição trabalham em uníssono, né? Assim, há divergências internas nos dois. Mas é um projeto que tende a chamar bastante atenção. Eu acho que vai ter muito lobby contra, principalmente das casas de apostas, mas não só deles. Já teve senador falando que se preocupa com o futebol brasileiro e com os esportes que não vão ter patrocínio. Os esportes sobreviveram mais de 100 anos sem aposta. Então, acho que eles sobrevivem sem aposta nesse sentido, sem propaganda de apostas também. Então, é um projeto que tem um caminho longo ainda pela frente, mas caso isso aconteça, provavelmente vai ter um período de transição, né? Normalmente tem um período de 1 a 2 anos de transição, mas tem tudo para mudar completamente o cenário do futebol, da mídia e inclusive dos esportes, de outros esportes também, que hoje recebem muito patrocínio disso. Então, é algo pra gente ficar atento. Ainda é muito inicial, repito, tá? Não é uma coisa que começa amanhã, mas é algo que parece que não vai ter uma oposição tão grande, até porque se opor a isso é um custo político, né? Você dizer que não, tem que ter propaganda, assim, as pessoas têm que perder dinheiro com aposta, é algo que vai ter problema. E assim, eu vou fazer o disclaimer, né? A gente teve propaganda de aposta aqui várias vezes, vários anos. Sim. A gente foi super parceiro. A gente nunca deixou de ser crítico em relação a isso. E não é porque a gente não tem agora que a gente vira crítico. Não é essa questão. É que acho que as coisas mudaram de quando a gente começou e do momento que a gente está agora, né, Bonsa? Eu mesmo, não sei qual é a sua relação. A minha relação, eu e o Bonsa sempre fomos... apostamos muito brincando. Eu particularmente deixei de apostar já faz algum tempo, justamente porque ganhou outra conotação e enfim, por todas as experiências pessoais que eu tive de amigos e tudo mais, eu acho que não é mais pra mim. Eu não acho que tem que ser banida a aposta. Acho que é burrice banir a aposta. É como banir drogas, né? Você tá fazendo com que o crime organizado ganhe dinheiro. Mas proibir propaganda eu acho que é algo bem relevante, porque eu acho que seria ridículo proibir alguém de fumar. Você não pode proibir, tem que existir. Agora, tem que ter restrições quanto a isso, em relação a propaganda, venda para menores e tudo isso. Então, mas é uma coisa que pode mexer nas estruturas do futebol, né, Bons? Sim. Não, essa parte é muito importante mesmo. Futebol, de mídia, de várias coisas, porque... Basicamente, a única setor que realmente teve dinheiro nos últimos anos para investir em patrocínio em vários âmbitos foi casa de aposta, né? Então, se de repente esse dinheiro secar da noite para o dia, vai ter muito problema. Mas eu concordo que é necessário, pelo menos, né? A gente pode discutir essa proibição total de tudo em todos os... mas pelo menos restrições fortes para propaganda de casas de aposta, com certeza. Até porque, como você disse, eu também apostei por muito tempo. E não foi nem porque eu parei, mas nem foi porque eu não achava bom mais. Basicamente porque eu descobri que eu realmente sou ruim. Mas eu apostei muito pouco, tipo, no último ano, assim. Mas tem muita... Não propaganda enganosa mesmo, né? Tem muita coisa, assim, que a gente dizendo... Coisa que você sabe que não é verdade,
você sabe que é para levar a pessoa a gastar dinheiro, a fazer apostas ruins, a se dar mal com esse tipo de coisa. Tem algumas vezes que a galera ganha comissão de dinheiro que é perdido com a sua propaganda. Então, esses tipos de coisa, com certeza tem que ser regulamentada, restringir acesso a jovens, crianças, tudo isso que, tipo, não é que a gente não tem os parâmetros, né? Porque é isso, é cigarro, é cerveja, é bebida alcoólica, a gente tem para parâmetros de propaganda dependendo do produto, né? Não tem nenhum motivo para não ser em relação às casas de aposta. Acho também que o fato de ter apoio bipartidário, né, como dizem os americanos, é um sinal de que o projeto é forte, e também se prepare para uma boa briga, porque, assim, casa de aposta e lobbies, é um casamento feito, né, um dos maiores casamentos da história, eles são muito bons de lobby. Então, com certeza, eles vão brigar para pelo menos diluir a lei, né, para deixar num ponto mais razoável. Mas é, de fato, uma possível mudança meio sísmica no futebol brasileiro, porque muitos clubes dependem, mas parte considerável significativa, né? De casa de apostas. Exatamente. Lembrando que a Inglaterra já proibiu a propaganda, fez uma restrição muito sutil, mas é uma restrição, não vai poder ter propaganda no patrocínio master das camisas, né, a partir da temporada que vem, né, 26, 27. Não vai mais poder ter mas pode na manga. Então, assim, e uma das coisas que o Guardian fez uma matéria há um tempo atrás foi que onde a propaganda mais aparece numa transmissão de futebol não é na camisa, é nas placas de publicidade, isso também continua permitido. Então, assim, eu não acho que vai passar do jeito que está, eu acho até que deveria, do jeito que está é restrição completa, não pode propaganda nenhuma, banner na internet, não pode nada. É igual cigarro, hoje cigarro não pode nada, cerveja e bebidas alcoólicas em geral. Tem muitas restrições, né? Pode, mas tem muitas restrições. Por exemplo, as pessoas da propaganda não podem beber durante a propaganda e nem podem parecer ter menos de 25 anos. Não é 18. Não pode parecer ter menos de 25. Então, assim, isso são restrições, né? E tem horários, não pode fazer propaganda de manhã, só pode fazer... Eu acho que é um caminho irreversível. As casas de apostas sabem disso. Elas sabem que vai ter alguma restrição, porque isso... Tem países como a Bélgica, por exemplo, que proíbe qualquer propaganda de aposta também. O clube não pode ter. Tanto que clubes estrangeiros, quando vão jogar lá, ficam sem patrocínio na camisa. Porque não pode. Então, tem lugares onde isso já está acontecendo e me parece inevitável, né? A questão é como lidar e, enfim, se eles vão dar um prazo... mas eu acho que é inevitável que aconteça. Talvez não tão radical assim, talvez permitam algum tipo de propaganda ainda... Mas acho que ter restrição, no mínimo, como a bebida alcoólica, no mínimo, teria que ter, né? Eu acho que o caso da Inglaterra é bom para tomar de exemplo, porque eles têm uma cultura de apostas mais longa e mais forte do que no Brasil, e eles já chegaram à conclusão de que tem que ser restrito, né? Então, digamos que eles... a gente pode olhar para a Inglaterra e, tipo, olhar o que vai acontecer no futuro, né? Tipo, uma viagem para o futuro, tipo... É muito provável que a gente vai chegar a essa conclusão em algum momento também no futebol brasileiro, então aproveita e já faz isso antes, quanto mais cedo melhor. Aqui no Brasil é relativamente novo, né? Assim, a popularização, eu tenho conta em site de aposta desde 2011, mas a popularização é relativamente nova. Não tem porquê. A gente pode usar exemplos de outros países para como eles trataram, países que tiveram isso há mais tempo, né? Não só online, né? Mas uma casa ali que abre, você vai e fala, eu quero over não sei o que, para ver aonde essa história vai chegar e se antecipar isso. Eu acho que é um jeito muito razoável de lidar com essa questão. Vamos embora? Vamos nessa. O fim de semana. E segunda-feira a gente volta às 7h30 da noite com muito mais, com tudo de melhor que rolou no fim de semana. Lembrando que você pode nos apoiar pelo canal de membros do YouTube, não, no clube de membros do nosso canal no YouTube. Você entra lá, tem planos, tem benefícios. A partir da categoria Centenário você também recebe a nossa newsletter exclusiva às terças-feiras e às vezes quando a gente só quiser, né, que nem recentemente a gente mandou uma
sobre o aniversário do Romário. Aliás, eu não acredito que o aniversário do Neymar virou pauta nas redes sociais hoje, porque a CBF não deu parabéns pro Neymar e, pelo amor de Deus, você tem 30 e você também pode, né, na sexta-feira recebe a newsletter de graça, todo mundo que está na internet. A gente vai mandar daqui a pouquinho com um texto do Lobo, com mais alguns textos meus. Muito obrigado. Se você não puder contribuir financeiramente, contribua no boca a boca, conte com seus amigos se você gostou do programa, se você gosta da nossa newsletter. Isso também ajuda bastante. Muito obrigado e até a próxima.